Olá, bom dia. Gravar esse vídeo, continuando meu trabalho para Jesus Cristo em primeiro lugar. E por essa razão ele me tirou do estado de São Paulo, a média de 5 dias eu estou em outro estado. Aqui desde que eu cheguei eu tenho feito poucas coisas, mas o que importa não é a quantidade, mas é o entender para poder então obedecer, que seja feito somente a vontade de Deus para que eu esteja aonde eu tenho que estar. E assim essa semana ele me levou numa denominação evangélica aqui nesse estado, onde é uma média de uns 6 meses, um ano, não sei. Ele fala muito, sempre fala dessa denominação no meu coração, e eu basicamente conheço todas as denominações grandes. E essa denominação eu nunca participei de um culto nessa denominação, mas por alguma razão eu teria que estar lá. E aí quando eu cheguei aqui nesse estado, isso acendeu em mim, e eu fui lá, peguei o endereço e fui lá até o local. Chegando lá, a igreja estava fechada, ia saindo um senhor lá de dentro, que disse que naquele dia era dia de aula. O senhor ele tem falado muito forte também no meu coração sobre escola. E a única escola que eu posso fazer parte, o ensino que eu posso, que o Senhor me capacita, é o ensino da palavra, das mensagens do Senhor. Porque eu não sou formada, eu não tenho uma formação, uma profissão de professora. Eu tenho o dom de ser mestre, que é um dom do Espírito Santo, que não são para todos que ensinam a palavra. E isso é para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. E aí a porta me foi aberta, né? E eu entrei e fiquei lá aguardando os alunos, e o então professor queria chegar lá, que chegou e primeiro quando eu me coloquei, né, na minha posição, falei que eu tinha ido lá para dar aula, né, sobre a direção de Deus. Aí ele de pastor, que ele disse que era, em meia hora ele já se declarou como o reitor da escola. E falou que não seria dessa forma, que eu teria que voltar no outro dia para conversar com o homem. E eu, mostrando para ele como foram todos os sinais de Deus que era para ele estar ali, mas eles são completamente descrentes, porque não existe o Espírito Santo de Deus neles. Existem só o estudo, só a letra. E aí quando eu saí de lá, a palavra que o Senhor me deu foi em 2 Pedro, capítulo 3. Eu quero que você leia todo o capítulo, mas eu vou começar lendo a partir do versículo 4, que diz assim: e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, aí já mostra, né, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, mostrando que alguns questionam: onde está essa promessa do Senhor, que nunca se cumpre? Assim como tem pessoas que duvidam da promessa de Deus para a minha vida, tem pessoas que duvidam da promessa de Deus para a própria vida. Mas por que duvidam para a própria vida? Porque, por exemplo, todos querem ter sobre a própria vida um chamado de Abraão. E aí não acontece, ele fica duvidando. Só que não é para todas as vidas que tem um chamado de Abraão, né? Servos e servos, filhos e filhas de Deus, cada um tem uma missão, um chamado diferente. Aí passa-se o tempo e não acontece, então eles ficam questionando, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, duvidam, né, de que tudo pode ser feito novo, de que hoje é o dia de que tudo possa se fazer, céus novos e novas terras, né? E aí eles dizem, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Eles leem, estudam, mas duvidam, ignoram que essa palavra de Deus seja verdadeira. Olha como isso é grave. No versículo 6, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Até hoje o mundo de então, o mundo atual, ainda está perecendo por águas do dilúvio que houve no passado. Porque eles não acreditam. E está escrito que aquele que não crê, não haverá sinais, não será enviado sinais. No versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Esses homens ímpios, esses descrentes, né, eles
serão mais punidos, serão mais julgados, passarão mais pelo fogo, né, no dia do juízo do que o que não conhece. Aqueles que pecam por falta de conhecimento. Esses serão mais inocentados do que os que conhecem. Aí diz no versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Os homens, nós temos a tendência, a humanidade, a ver as coisas no nosso tempo, né? Só que para nós está parecendo tardio, está parecendo demorado, aqueles que realmente são da promessa, né? Mas aí o Senhor diz por que isso acontece. Porque para ele um dia é como 1000 anos. Num piscar de olho ele muda qualquer situação. E 1000 anos, que para nós parece uma eternidade, para ele é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Olha aí, esses são os da promessa. É o sentimento que os da promessa têm, né? Que tá parecendo tardio, tá parecendo demorado. Mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-se-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardindo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, os da promessa, né, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz. É o que eu procuro viver, né? Fazendo a vontade de Deus, indo aonde ele me envia, dando os recados dele, me retirando na hora que eu tenho que me retirar, porque o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O que Deus vai fazer e faz na minha vida, é ele quem faz. E o que outras pessoas têm que fazer na minha vida, elas terão que fazer. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Olha aí, porque que nem todos têm o dom de mestre. Porque é difícil entender a vontade de Deus, é difícil entender a palavra de Deus, que sempre Jesus falou muito mais por parábolas, para que forçasse esse entendimento, e aqueles que têm o dom, o batismo do Espírito Santo, aqueles que têm o discernimento do Espírito Santo, e aqueles que têm o dom de ser mestres, eles entendem para poder então ensinar. Entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Eles se perdem pelas próprias escrituras, eles se perdem por aquilo mesmo que eles leem e não conseguem entender, porque eles não são, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Eu tenho que saber quem eu sou, você tem que saber quem você é, para que a gente não possa se perder junto com eles, porque são irmãos, porque são servos, porque são conhecedores da palavra, mas você não venha a servir primeiro o homem. Melhor é agradar a Deus do que aos homens. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, mediante essa palavra e essa visita, é isso que o Senhor vai fazer. Eu só tive condições, ele só requereu isso de mim, que eu conhecesse uma escola. Uma escola que representa todas as escolas, que representa todos os reitores, todos os que se dizem preparados, capacitados, escolhidos de Deus para ser reitor, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Contratos que estão sendo feitos, parcerias que estão sendo feitas entre Brasil e escolas de fora, para poder então levantar, empoderar, dar mais nome, dar mais privilégios, dar mais reconhecimento àqueles que não são reconhecidos, que não são escolhidos do Senhor. Homem escolhendo homem, pessoas
ungindo e consagrando homens, né? Às vezes por interesses próprios e na maioria das vezes por falta de sabedoria. Gente que não foi levantada para fazer reconhecimentos, que um dia foi reconhecido e continua reconhecendo outros que não são. Israel tem aí cometido alguns erros, né? Porque existe uma grande ansiedade da parte de Israel que o Messias volte. E a ansiedade, ela não pode acrescentar um côvado, né? Por essa ansiedade pode só existir muitos erros, muitos reconhecimentos, né, na vida daqueles que não são os enviados do Senhor. Israel é uma terra muito visitada, onde todo que se diz profeta, todo que conhece a palavra, tem o sonho e o objetivo no coração de conhecer. E lá, pela ansiedade lá de templos, pela ansiedade de sacerdotes, né, pela ansiedade de anciões, existem reconhecimentos que são feitos que o Senhor não está assinando. Então, a partir de hoje, por essa palavra e por essa visita, é nesta área que o Senhor vai mais agir, que Ele vai mais atuar para denominar que os eleitos dele estejam sendo, recebendo esse mérito, esse reconhecimento da parte de Deus. E o que o homem tiver que fazer, ele vai ter que fazer, ele não vai poder reter, ou ele vai responder pelas consequências, ele vai sofrer as consequências de estar retendo. Que o Senhor possa derramar do poder destas palavras sobre os 4 cantos da terra, para desfazer tudo que esteja sendo feito que não seja pelo Senhor dos exércitos, pelo juiz dos juízes, aquele que bate o martelo, aquele que dá a última palavra e que não deixa o nome dele ser envergonhado, que não deixa o nome dele ser diminuído na vida daqueles que ele tem para esta missão. Assim, eu digo no nome e na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.